Chegamos, daqui para frente é comigo, este é o Band Cidade, o seu jornal do início da noite na área. Pode chegar, fique à vontade, sinta-se em casa. Informação e prestação de serviços. Seguimos juntos pela próxima meia hora. Imagens ao vivo agora de Campos do Jordão, lá na Serra da Mantiqueira. Faz 15 graus na cidade neste momento. Você manda a sua mensagem para cá, o nosso número é o 997168021, você sabe. É só salvar no seu celular. Uma excelente noite para nós. Estamos também sempre conectados na internet. Acesse lá o nosso portal, que é o bandvale.com. Informação e prestação de serviços. Por lá também tem as novidades da nossa programação e muito entretenimento também. Minha gente, bandvale.com é o nosso portal. Em frente. Os carros chineses deixaram de ser novidade, passaram a disputar espaço igual para igual com as montadoras tradicionais. Com os modelos híbridos e elétricos cada vez mais presentes nas ruas, a concorrência mudou o mercado, pressionou os preços e ampliou as opções para o consumidor. Eles chegaram com uma mistura que chamou a atenção do consumidor: tecnologia, design e economia. Os carros chineses têm ganhado cada vez mais espaço no mercado brasileiro. As montadoras mudaram a disputa dentro do setor automotivo. Nessa concessionária de São José dos Campos, tem até fila de espera para conseguir um carro elétrico. O que o cliente busca hoje é realmente uma oportunidade. Colocar na ponta do lápis, ver que realmente o carro oferece segurança, tecnologia, que é realmente, vamos falar, é a bola da vez, né? E tendo isso, esse conjunto, tecnologia, segurança e preço, realmente é o que vai disparar. O comportamento do consumidor mudou e essa transformação tem sido acompanhada de perto pelo mercado. A cada mês, os carros híbridos e elétricos ganham mais espaço entre os modelos mais vendidos do país. Um exemplo é o Dolphin Mini da BYD, que saltou da 25ª posição no primeiro semestre de 2025 para o 8º lugar no mesmo período de 2026. O mercado brasileiro está sendo realmente um case mundial para se estudar, porque a gente vê a cada mês que passa mais carros eletrificados sendo comercializados. Então, sim, eles estão brigando fortemente com os carros a combustão das montadoras tradicionais ou de todas aquelas que vendem só carros a combustão. O brasileiro, ele aderiu à tecnologia do carro eletrificado. Um pouco de tudo, mas eu acho que essa enxurrada de carros chineses, eles trouxeram tudo aquilo que o consumidor brasileiro queria ao preço que ele pode pagar. A chegada das marcas chinesas também aumentou a pressão sobre as montadoras tradicionais. Com mais concorrência, as fabricantes passaram a rever estratégias, oferecer descontos e buscar novas formas de conquistar o consumidor. Na região, as empresas do setor já acompanham esse novo cenário. O reflexo é muito grande. Os chineses avançaram muito no país. Então, isso aumentou também a competitividade das montadoras aqui que já estavam aqui no país, né? Então, isso ajuda também a melhorar o consumidor no final. Pela primeira vez desde a pandemia, o consumidor começa a sentir um alívio na hora de comprar um veículo novo. Uma pesquisa mostra que o valor de um carro zero, pago efetivamente na concessionária, caiu cerca de 13,5%. Mas isso não significa que eles estão baratos. O valor médio de um veículo 0 km no Brasil é de R$ 152 mil. Mas essa é a primeira vez em que ele aumenta menos do que a inflação nos últimos 6 anos. A entrada de carros chineses, eles geraram uma redução no preço dos carros, tá? Então isso é um fato. Hoje, a ex-patroa de Berenice Ramos, suspeita de ser a principal responsável pelo assassinato da cozinheira, foi transferida para a Penitenciária Feminina 2 de Tremembé. O pagamento de uma dívida trabalhista teria sido motivo do crime em Ubatuba, no litoral norte. O corpo dela foi encontrado numa área de mata no litoral do Rio de Janeiro no mês passado. O Ministério Público também apresentou uma denúncia sobre o caso. O MP pede que os 3 envolvidos no crime sejam levados a júri popular.
Uma investigação do Ministério Público aponta como a cozinheira Berenice Ramos teria sido morta. Segundo o MP, a ex-patroa da vítima teria oferecido uma carona para ela. No caminho na rodovia Rio Santos, a mulher atirou contra a cozinheira que estava no banco do passageiro. O corpo de Berenice teria sido levado para uma área de mata e lançado de um penhasco, segundo o Ministério Público. Ela foi encontrada 15 dias depois do crime em Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro. O MP ainda aponta que os suspeitos do crime atuaram para ocultar as provas, realizando pesquisas na internet para limpeza e desmontagem do veículo utilizado, além de reparos para eliminar as marcas dos disparos. Dados de aparelhos celulares teriam sido apagados e o disco rígido do sistema de monitoramento da pousada retirado. Os 3 suspeitos de envolvimento no crime foram presos, entre eles a ex-patroa de Berenice. Segundo as investigações, a cozinheira desapareceu no final de junho e só foi encontrada 15 dias depois. O Ministério Público pede que os acusados sejam julgados em júri popular. Por nota, a defesa da ex-patroa da Berenice informou que não teve acesso à íntegra do processo e só após isso vai prestar esclarecimentos. Segundo a defesa, as medidas cabíveis serão adotadas para assegurar o efetivo exercício da ampla defesa. Essa semana, a chegada de uma frente fria afasta as chances de chuva aqui no Vale do Paraíba e derruba as temperaturas em até 5 graus. Vai esfriar, hein, minha gente? Mas antes de São Pedro mandar esse refresco aqui pra gente, a preocupação é com os fortes ventos. O INMET e a Defesa Civil emitiram alertas para rajadas que podem chegar a 60 km por hora a partir de hoje. Um gabinete de crise foi montado pela Defesa Civil do Estado e a situação mais crítica é esperada no final dessa semana. O alerta para a ventania segue até a próxima sexta-feira. Segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, os ventos podem chegar a 60 km por hora. Instabilidades atmosféricas começam a se formar a partir de hoje aqui no Sudeste, o que podem provocar pancadas de chuva de intensidade moderada a forte. O ciclone extratropical vai se formar no sul do país e vai influenciar os ventos em todo o estado de São Paulo. Nós teremos condição para chuva durante esses dias, mas não será o ponto mais preocupante. O que realmente merece a nossa atenção são os ventos. Nós estamos montando uma estrutura robusta para proteger a população. O gabinete de crise vai funcionar de forma permanente. As defesas civis municipais estão estruturadas e em prontidão para atender as ocorrências. O setor de energia é um dos mais afetados pelas fortes rajadas de vento. Segundo a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, só no ano passado o setor investiu 41 bilhões de reais. Mais de 40% desse total foram destinados para a modernização das redes, com o objetivo de deixá-las mais resistentes. No final do mês passado, rajadas de vento de quase 100 km por hora castigaram o litoral norte. Uma pessoa morreu em São Sebastião durante o naufrágio. Imagens mostraram a intensidade dos ventos que levou mesas e cadeiras das praias e causou a queda de árvores. Só a EDP registrou quase 900 ocorrências. O mais corriqueiro, o mais comum é a queda de postes. Então tem locais aí que caem 5, 4, 10 postes e a gente precisa refazer a rede, né? Então não é um atendimento comum onde eu vou lá e faço uma manutenção e consigo restabelecer. Então é um restabelecimento mais complexo, que exige um esforço maior e um tempo maior. Então esses são os maiores ofensores quando ocorrem esse tipo de evento. Segundo especialistas, a fiação subterrânea é uma das soluções para minimizar os problemas de falta de energia. O impasse é o custo que pode ser 10 vezes maior comparado com o da rede aérea. O maior entrave hoje com relação à questão das redes subterrâneas tem correlação com o custo e também com a isonomia, né? Eu vou enterrar redes na área urbana e no rural, em bairros mais afastados, com menos densidade, né? Então existe essa questão toda, lembrando, né, que os custos acabam sendo impactando, né? Acabam impactando a tarifa de energia. Então é importante ter esse equilíbrio entre custo e eficiência. Preso em Potim, a defesa do ex-prefeito de Taubaté, Roberto Peixoto, tenta reverter a decisão para prisão domiciliar. Segundo os advogados de Peixoto, o ex-prefeito está em crítico estado de saúde.
No documento, enviado pela Penitenciária de Potim à Justiça, o médico Antônio Frederico Venturelli Júnior relatou que o ex-prefeito de Taubaté, Roberto Peixoto, apresenta rebaixamento de compreensão, afasia, déficit motor em membro superior direito e membro inferior direito, além de dificuldade de compreensão e execução de comandos verbais. Peixoto está preso no complexo penitenciário de Potim. Ele estava em prisão domiciliar desde 2024, mas no final do mês passado foi levado de volta para a cadeia. O ex-prefeito foi condenado a 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro. A defesa pede que ele volte a cumprir a pena em casa. Roberto Peixoto foi prefeito de Taubaté entre 2005 e 2012. 6 horas e 59 minutos. O antigo Hospital São Lucas, desativado desde 2020 em Taubaté, foi multado pela prefeitura por riscos de focos do mosquito da dengue. O valor da multa é de quase R$7 mil. O município já havia notificado os responsáveis pelo imóvel no início do mês passado, mas o pedido não foi atendido. Por nota, a prefeitura disse que multou os proprietários pela presença continuada de focos do Aedes aegypti no prédio. Taubaté soma hoje 11 mortes por dengue e quase 4 mil casos confirmados da doença. Em frente com bandicidade desta quarta-feira, metade da semana já era, passou a régua. Em frente, minha gente, vamos lá, ainda tem mais alguns dias, né? Expresso de Notícias. Imagens de câmeras de segurança flagraram um homem que conseguiu invadir um restaurante no Jardim Oswaldo Cruz, em São José dos Campos. Ele acessou o estabelecimento pelo telhado. O dono do restaurante conseguiu impedir a fuga do criminoso, que foi preso. Um outro flagrante também mostra a ação de criminosos. O registro foi na rodovia Oswaldo Cruz, principal ligação entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte. Bandidos tentaram furtar cabos de energia, mas foram impedidos pela polícia. O homem de 36 anos, suspeito de envolvimento no assassinato no fim de semana no bairro Capoava, em São José dos Campos, se entregou hoje à polícia. O crime teria sido motivado por uma dívida de R$20. A vítima foi morta a tiros em frente à casa dela. Foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros o ator Marco Furlan, preso suspeito de estuprar uma criança de 5 anos durante uma festa de aniversário em Pindamonhangaba no fim de semana. Marco Furlan foi preso em flagrante. O caso é investigado como estupro de vulnerável. Uma sequência de notícias difícil de ser digerida, né? Primeiro, esse caso desse estupro dessa criança de 5 anos, o caso que ainda é investigado pela Polícia Civil, e depois uma vida que foi ceifada por conta de uma dívida de R$20, hein? Quanto vale a vida humana? Fica o questionamento. R$20 e uma pessoa é morta em São José dos Campos. Vamos girar com a reportagem, são 7 horas e 2 minutos. Uma das obras mais aguardadas por quem dirige em Jacareí segue em andamento. A duplicação da Avenida Malek Assad promete melhorar o trânsito em um dos principais acessos entre a Via Dutra e a região central da cidade. Enquanto os benefícios não chegam, motoristas precisam conviver com lentidão e mudanças na rotina. Quem passa pela Avenida Malek Assad já percebe que a paisagem mudou. Máquinas, caminhões e equipes de trabalho dividem espaço com um intenso movimento de veículos em uma das principais ligações entre a Via Dutra e o centro de Jacareí. As intervenções fazem parte da obra de duplicação da avenida, aguardada por quem utiliza o trecho diariamente. Em questão da obra, que foi o remanejamento do asfalto, ficou boa. Mas a obra de duplicação está demorando demais. Fora que nem sempre tem gente trabalhando aqui, né? Tem dias que tem máquinas passando, mas tem dia que não tem nada. Os transtornos fazem parte da rotina de quem precisa passar pelo local. Em alguns momentos, o trânsito fica mais lento e exige paciência dos motoristas. Mesmo assim, a expectativa é que o resultado traga melhorias para a mobilidade e para a segurança viária. Com um investimento de mais de R$12 milhões, as obras tiveram início no primeiro semestre deste ano. O processo foi dividido em 2 etapas e atualmente os trabalhos estão na primeira delas. Como é uma duplicação, agora nesse momento nós já temos a etapa 1 da duplicação, que é exatamente o trecho que já havia sido recuado, que nesse momento nós estamos fazendo a drenagem dessa via agora. Nesta primeira fase, os serviços acontecem entre as rotatórias das avenidas Roberto Lopes Leal e Mário Covas. A estratégia da prefeitura é construir primeiro a nova pista onde ela ainda não existe. Depois o trânsito será transferido para esse novo trecho, permitindo a continuidade das obras no lado oposto, sem a necessidade de interditar completamente a avenida. A previsão de entrega dessa obra é entre março e abril de 2027, totalmente entregue
já com calçadas, pavimento, iluminação, sinalização, ciclovia. Além da ampliação da capacidade da via, o projeto prevê novas galerias de drenagem para reduzir os riscos de alagamentos e a recuperação do pavimento em trechos já concluídos. Depois dessa etapa, a duplicação seguirá até a rotatória da Marginal Rodovia Presidente Dutra. Enquanto isso, quem enfrenta o trânsito todos os dias espera que os transtornos temporários deem lugar a uma viagem mais rápida e segura. Muito bem, o seu recado vem pelo 997168021, manda sua mensagem para cá, interação no BC, quarta-feira, meio da semana já. Você continua ligado comigo nos 4 cantos da nossa região. Célia, em São José dos Campos. Boa noite, Otávio. Gostaria de fazer uma reclamação. Na Rua Safira, no Jardim Paulista, onde eu trabalho, os agentes de limpeza da Urban não passam varrendo a rua há quase 2 meses. O que é isso, Célia? Sempre foi assim, precário, mas ultimamente está demais. Os moradores e comerciantes é quem tem que limpar. Só temos o direito de pagar, né? Meu Deus, 2 meses sem serviços de zeladoria. Com certeza encaminharemos a sua reclamação, Célia, para a nossa produção, para a gente apurar o que está rolando. Adassa, boa noite, Otávio. Vou juntar dinheiro para comprar um carro para o meu pai. Hoje é aniversário dele. O Adassa, manda um beijo pro papai, viu? Radassa, beijo grande, viu? Manda um beijo pro papai também, aniversário dele hoje, parabéns e presente merecido, hein? Um carrão elétrico novinho na garagem, maravilha, hein? Dionísio em São José dos Campos, boa noite, Otávio, como sempre, com sua elegância, abraços, ô Dionísio. Grande abraço, valeu pela companhia e pelo carinho. Simone em Jacareí chega mais com a gente. Oi, Otávio, seja muito bem-vindo na minha casa, tô aqui te assistindo. Ainda bem que essa friaca tá indo embora, né? Abraços, valeu demais, Simone. Pois é, você viu a reviravolta, né? Vem um vendaval por aí também, hein? Vamos tomar cuidado. Valdinei, boa noite, Otávio. Sou de Cruzeiro e não perco as informações do Vale. Valdinei, grande abraço ligado com a gente lá na cidade de Cruzeiro, nossa cidade maravilhosa. Um beijo grande para os cruzeirenses ligados aqui no BC. O Dia dos Pais movimenta o comércio aqui na nossa região. Uma pesquisa do Sincovat, o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté, calcula um crescimento de 3% nas vendas. Restaurantes e lojas de moda masculina faturam nessa época. Com o Dia dos Pais batendo na porta, muitas pessoas começam a procura pelo presente ideal. Tem gente que já garantiu o presente, mas também tem quem continua na busca. Entre as opções, uma delas se destaca, o perfume. Comprei pro pai do meu filho, né? É uma surpresa, mas é um perfume. Tô procurando. É muito intenso porque meu pai fala pra você é uma pessoa muito difícil de achar presente. Segundo o Sincovat, o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região, o número de vendas no Dia dos Pais deve aumentar nesse ano. Alguns setores específicos vão se destacar, inclusive o dos cosméticos. 3% deve ser aí o aumento aí do faturamento. É uma data importante, né? As pessoas obviamente se reúnem. Quando a gente fala em supermercados, a gente está falando aí do almoço de domingo. Então, é uma data que é importante, é o esquenta aí para o segundo semestre, depois Dia das Crianças, Black Friday e finalmente ali o mês do Natal, mês de dezembro. Essa loja de ternos de São José espera um grande movimento até o Dia dos Pais. O estoque já está reforçado para essa data. Nossa expectativa é a melhor possível. Esperamos aí um crescimento de pelo menos 50% relacionado ao ano passado, porque já estamos sentindo já no dia a dia. E além das roupas, muitas pessoas escolhem agradar os pais com uma refeição especial. E em São José dos Campos, restaurantes já estão se preparando para essa data comemorativa e a expectativa de movimento é alta. O ano começou melhor que o ano passado para nós, entendeu? Da churrascaria. O Dia das Mães desse ano foi sensacional e os pais estão superando como o ano passado. Então esse ano está com a perspectiva que os pais superam o novo Dia das Mães. E esse ano, particularmente, nós estamos com uma expectativa melhor do que o ano passado. Estamos se preparando e tenho certeza que vai ser um sucesso esse Dia dos Pais. Merecido, né? Muito bem, eu vou para o intervalo aí bem rapidinho, você continua comigo, ligado nos 4 cantos da nossa região. É a pausa para o nosso cafezinho, para a gente molhar a garganta. E eu volto já com mais notícias aqui da nossa região. Vamos para o intervalo com imagens ao vivo de Taubaté, segundo a maior cidade do nosso Vale do Paraíba. Você vê aí na sua tela, no centro da imagem, um movimento intenso na rodovia Presidente Dutra. Daqui a pouquinho tem informações do movimento nas estradas com o nosso querido Vande, direto da rádio Band Vale FM. 7 e 8 agora, minha gente, até já. Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã,
o verdadeiro sabor da comida brasileira. Prefira sempre o melhor. Leite é pasteurizado e pasteurizado é Cooper. Dizem que a alegria do humorista é fazer as pessoas rirem. Com a idade, eu ganhei uma outra alegria: viver com disposição e saúde. Por isso, eu tomo Algicartril, um remédio que sempre me ajudou a cuidar das articulações, melhorando minha mobilidade. Porque viver bem é se movimentar com facilidade e sem dor. Vem aí a primeira maratona da história de Taubaté. No dia 23 de agosto, Taubaté será palco de uma grande corrida de rua. 5, 10, 21 e 42 quilômetros. As inscrições já estão abertas. Garanta sua participação e venha correr essa história com a gente. Taubaté Marathon. Oferecimento Prefeitura de Taubaté. Nosso caminho é o progresso. Avante Motors. Avance já para o seu carro novo. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Comevap. Há mais de 90 anos nutrindo gerações. Estamos de volta com o Band Cidade desta quarta-feira. Mais mensagens que chegaram para a gente neste início de noite. Nosso número é o 99716-8021. Você conversa comigo. Jair Diniz em Taubaté. Boa noite, Otávio. Quanto vale uma vida? Só R$20. Tá sacanagem, né? Causa uma indignação, uma revolta na gente, né, Jair? Você imagina só, ser morto por conta de uma dívida de R$20. Francisco dos Santos em Taubaté. Boa noite, Otávio Baldin. Manda um abraço para toda a equipe da TV Band Vale. Não perca um programa seu quando estou aqui em casa. Você está muito elegante, ô Francisco. Grande abraço. Só no flagrante, no registro aí com a gente. Valeu demais. Marcelo Carmo também em Taubaté. Alô, Taubaté, grande audiência por lá, hein? Boa noite, Otávio. Manda um abraço para a família Carmo. Estamos assistindo o seu programa nota 10. A molecada só naquele refresco, hein, Marcelão? Grande abraço, valeu pela companhia demais. Rose Ortiz, boa noite, Otávio. Eu e meu esposo somos de Natividade da Serra, bairro dos Remédios. Estamos ligadinhos no BC. Parabéns pelo jornal. Forte abraço, casal. Beijo grande, valeu demais pela companhia, pelo carinho aqui comigo. É isso, o destaque agora aqui no BC é o Movimento nas Estradas e informações ao vivo, direto da Rádio Band Vale FM. Quem atualiza as condições para a gente neste início de quarta-feira, neste início de noite de quarta-feira, né, minha gente? É o Vande Venino. Movimento nessa volta para casa do Vale Paraibano. Hein, Vandi? Conta aí, boa noite. Boa noite, Otávio. Boa noite a todo o pessoal de casa. Você destacava antes do intervalo comercial aí o trecho de Taubaté e pela rodovia Dutra em Taubaté tem trânsito intenso ali na pista sentido São Paulo, altura do quilômetro 108, vai até o 111, altura ali da saída para a rodovia Oswaldo Cruz pela pista expressa. Rodovia Dutra, o trânsito intenso em São José dos Campos devido ao excesso de veículos pela pista marginal do 149 até o 148. Eu estou falando agora do sentido Rio de Janeiro. Ainda no sentido Rio de Janeiro da Dutra, nós temos trânsito carregado e pontos congestionados, do quilômetro 147 ao 145, viaduto da Via Cambuí pela pista expressa. Aí voltando para o sentido São Paulo, aqui na aproximação 148 até o 151, tem trânsito intenso e pontos congestionados, pista marginal por alto fluxo de veículos em São José dos Campos. Rodovia Ayrton Senna apresentando trânsito intenso no sentido interior, do quilômetro 23 ao 28, isso também acontece por excesso de veículos. A travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela, operando agora com 7 embarcações e o tempo de espera é de 30 minutos em ambos os sentidos. Eu volto com você, Otávio. Valeu demais, nosso querido Vande Venino, com as informações das estradas aqui no BC. Quem vai pegar a estrada, vai fazer um passeio, está voltando para casa, enfim, é só sintonizar 102.9, Rádio Repórter das Estradas, Band Vale FM. Vamos para o intervalo? Eu sei que você vai continuar aí me fazendo companhia, porque eu volto já já. Um minutinho, é bem rapidinho. Imagens ao vivo agora de São José dos Campos. Continua comigo, ligado aqui nas notícias da nossa região, Zona Oeste de São José dos Campos. São 7 horas e 13 minutos. Mais informações da região em bandvale.com. Até já.
primeira maratona da história de Taubaté. No dia 23 de agosto, Taubaté será palco de uma grande corrida de rua. 5, 10, 21 e 42 quilômetros. As inscrições já estão abertas. Garanta sua participação e venha correr essa história com a gente. Taubaté Marathon. Oferecimento Prefeitura de Taubaté. Nosso caminho é o progresso. Avante Motors. Avance já para o seu carro novo. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Comevap. Há mais de 90 anos nutrindo gerações. Na Ultrafarma você economiza de verdade. Dá uma olhada. Comprar todos esses medicamentos lá. Para mais de R$600. Eu gastei 214. Fora era a faixa de 160, aqui eu vou pagar os R$90. Osasco é R$90. Aqui eu pago R$9. Que é isso? Eu não teria condições de fazer o meu tratamento com essas medicações se não fosse a Ultrafarma. Acesse ultrafarma.com, o aplicativo ou da Mega Loja. O lead está caro, o marketing que não converte, a atenção do público cada vez mais difícil de conquistar. Você sente isso todo dia no seu negócio. O que resolve isso tem nome, Founder-Led Growth. Eu, Alan Barros, Alfredo Soares, nós estaremos aqui 17 de setembro, aqui em São José dos Campos, contando o método mais importante dessa nova geração do marketing, que é o Founder-Led Growth. Se você quiser participar, entre aqui, escaneie esse QR Code, clique aqui no link e participe desse dia memorável, 17 de setembro, em São José dos Campos. Apoio Grupo Band Vale. De volta com o Band Cidade, mais um cadinho de prosa aqui no BC para a gente conversar um pouquinho. Vamos lá. Meirigami, em São José dos Campos. Boa noite, Otávio. Gostaria que você mandasse um abraço para o Vande Venino. Abraço mandado e dado para o nosso querido Vande Venino. Valeu, Meiri. Vande é 10. Olha lá o registro ali. Chile, em Bananal, na região do Vale Histórico. Boa noite, Otávio. Eu estou ligada no Band Cidade, daqui de Bananal, todos os dias. Cidade maravilhosa, histórica. Já curti muito carnaval aí, hein, Shirley? Cidade boa demais, festa boa, cidade linda. Beijo grande para o pessoal lá de Bananal. Com a chegada do frio, muita gente aproveita para renovar o guarda-roupa, né? Em São José dos Campos, uma feira reúne expositores de várias regiões do país, com opções de malhas, tricôs, acessórios e até gastronomia. Além de atrair consumidores em busca de novidades para o inverno, o evento também virou uma opção para quem ainda procura um presente para o Dia dos Pais. A Márcia veio de Jacutinga, no sul de Minas Gerais, cidade conhecida como a capital nacional das malhas, para expor na Feimalhas aqui em São José dos Campos. A feira tem a tradição de trazer estandes de confecções de roupas de todo o país. A gente trabalha com fios diferenciados, são tricôs que dá para combinar com tudo, né? Desde roupas mais leves a mais pesadas, a gente tem de tudo um pouco. Essa é a segunda edição do ano da feira, que atrai visitantes de toda a região. Tem gente que aproveita para renovar o guarda-roupa na feira. Focada na estação do inverno, o público é atraído por uma variedade de peças que geralmente não estão disponíveis nos shoppings da região. Estou gostando bastante, a qualidade muito boa das peças, o valor então muito acessível, eu indico. Sempre venho dar um passeio, acabo levando uma pecinha ou outra. Gosto daqui. São cerca de 50 expositores de diferentes partes do país que trazem para a feira o que eles sabem fazer de melhor. Tem tricô, malhas, peças de couros, calçados, acessórios e até comidinhas. O pessoal já está acostumado, né? Porque aqui a Feimalhas ela tem a tradição de trazer produto de qualidade e preço de fábrica, até porque são os próprios fabricantes que estão vindo, né, vender o produto. A Feimalhas segue até o dia 9 de agosto no Centro de Eventos do Shopping Jardim Oriente. A entrada é gratuita. No fim de semana você viu, né? A temperatura deve cair mais ou menos uns 5 graus. Então, uma boa opção de presente para os papais, né? Domingão chega lá com um presente bacana desse. Vai fazer bonito com o papai, com certeza. Minha gente, simbora. Partiu descansar um pouquinho? Quero agradecer demais a sua companhia nos 4 cantos da nossa região, com as notícias aqui do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Em instantes, os principais fatos do Brasil e do mundo desta quarta-feira no Jornal da Band. Tem ainda a Guerra das Rosas e um filmaço para encerrar a programação de hoje de quarta-feira. Mais informações da nossa região, só acessar bandvale.com. Obrigado pela companhia. Amanhã estou de volta. Até lá.